Fala moçada, cabeças pensantes do Brasil, professor Cláudio Dumont, de volta para mais uma aula sobre redação. Hoje nós veremos os vícios de linguagem, ou seja, são questões que devemos evitar tanto na fala quanto na escrita. O que são os vícios de linguagem? Ao contrário das figuras de linguagem, que representam realce e beleza às mensagens emitidas, ou seja, quando eu uso um recurso como uma figura de linguagem, eu quero realçar, eu quero enriquecer o meu texto. O vício de linguagem, são palavras ou construções que vão de encontro às normas gramaticais, ou seja, eles batem de frente, eles não estão de acordo com as normas, o bom português, a boa língua. Eles costumam ocorrer por descuido ou ainda por desconhecimento das regras por parte do emissor. Ou seja, pode ser um descuido meu, eu vi ela, opa, isso é um vício, Ou por falta de conhecimento, eu vi ela porque eu acho que é viela, eu desconheço um emprego bem feito de um pronome oblíquo. Então, isso causa um vício dos vícios de linguagem. Vejamos então quais os vícios e o que devemos evitar, como evitá-los, O pleonasmo vicioso ou redundância. Diferentemente do pleonasmo tradicional, tem-se um pleonasmo vicioso quando há repetição desnecessária de uma informação na frase. Existe o pleonasmo figura de linguagem, retomando o que foi dito antes. O pleonasmo figura de linguagem, beleza. Tem um sambinha que hoje eu sonhei que estava sonhando um sonho sonhado. Poético, bonito. Agora, esse tipo de pleonasmo, perfeito. Agora, subiu para cima, é um pleonasmo vicioso, é um vício de linguagem. Esse a gente precisa evitar. Entrei para dentro da casa quando começou a anoitecer. Se você entrou, só pode ser para dentro. Hoje, refizeram-me uma surpresa inesperada. Se é uma surpresa, ora. Se ela não era inesperada, não era uma surpresa. Encontraremos outra alternativa. Opa, encontraremos alternativa. Se é uma alternativa, é outra, com certeza, para esse problema. Então, a redundância, o pleonasmo vicioso, essa repetição que foi causada por um descuido ou por uma falta de conhecimento do emissor, precisa ser evitada. O barbarismo, E aí a gente tem alguns tipos de barbarismo, O que vem a ser? É o desvio da norma culta que ocorre nos seguintes níveis. Então a gente transgride a norma culta e pode ocorrer o barbarismo em alguns níveis. São chamados de silabada. É o erro da pronúncia do acento tônico. Já até falei disso na aula de acentuação. Por exemplo, solicitei à cliente sua rúbrica. Na verdade, é rubrica. É uma silabada. Eu usei rúbrica como proparoxítona, quando na verdade essa palavra é uma paroxítona. Cacoépia. O erro na pronúncia dos fonemas. Estou com problemas a resolver, Os problemas são graves, Na verdade, são os problemas. Isso é uma cacoépia. A cacografia é o erro na grafia ou na flexão de uma palavra. A cacografia é a grafia ruim, A caligrafia é uma escrita boa. Eu adivinhei quem ganharia o concurso com esse D mudo, quando adivinhar requer esse I. O segurança deteu aquele homem, quando na verdade ele deveria ter detido de outra forma, deteve. O segurança deteve aquele homem e não deteu aquele homem. Isso são cacografias, um erro na grafia ou na flexão de uma palavra. Mais exemplos de barbarismo morfológico. Se eu ir aí, vou me atrasar. Se eu for aí, se eu ir aí, fica até
feio demais, né? Sou a aluna mais maior da turma. Sou a aluna maior da turma. Mais maior não funciona, é um barbarismo morfológico. Barbarismo em nível semântico. Por exemplo, José cumprimentou seu vizinho ao sair de casa. Eu falo, cuidado, né? Isso aqui é uma paronímia, cumprimentou e cumprimentou, deveria ter cumprimentado e não cumprimentar. Temos que ter cuidado, quando a gente escreve desta forma, dá um erro semântico de significado, parece outra coisa. Cumprimentou de cumprimento, meio esquisito, né? Estrangeirismos, considera-se barbarismo, olha, aí, então o emprego de estrangeirismo, vou ao shopping, né, surf, não são barbarismos, tá? O barbarismo e estrangeirismo é quando o emprego desnecessário da palavra estrangeira, ou seja, quando já existe palavra ou expressão correspondente na língua. Se existe uma palavra já correspondente àquele estrangeirismo em língua portuguesa, você tem que usar a da língua portuguesa, não a forma estrangeira. Aí sim, usando essa forma estrangeira sem necessidade, por haver o similar em língua portuguesa, você está cometendo um barbarismo relacionado ao estrangeirismo. O show é hoje. Sabia? O show é hoje, o espetáculo é hoje, né? Vamos tomar um drink escrevendo com esse K no final, já há o correspondente português, que é o drink com QE. Então aí ocorre o barbarismo voltado para o estrangeirismo. O solecismo. O solecismo é o desvio de sintaxe, podendo ocorrer nos seguintes níveis. Aí a gente está mexendo com a sintaxe das palavras, sintaxe das orações, enfim. Neste caso, eu tenho solecismo. E aí o solecismo, ele tem de algumas formas. A gente tem o solecismo que ocorre em relação à concordância. Exemplo, haviam muitos alunos naquela sala. A gente sabe que o verbo haver no sentido de existir, ou seja, existiam muitos alunos naquela sala, ele deve ser impessoal. Então, o correto seria havia muitos alunos naquela sala. Por isso, nessa construção há um solecismo relativo à concordância. De regência, eu assisti o filme em casa. Ora, a regência do verbo assistir no sentido de ver, ele pede a preposição a, assistiu ao filme, correto? Bem, a construção errada no assistir o filme, também um solecismo, e um solecismo de colocação. Dancei tanto na festa que não aguentei-me, de colocação pronominal, não aguentei-me em pé. Se eu tenho uma palavra negativa, nós veremos isso numa aula que eu falarei de colocação pronominal, uma palavra negativa é atrativa do pronome. O correto seria dancei tanto na festa que não me aguentei em pé. Então esses desvios causados por erros sintáticos, nós chamamos de solecismo. A ambiguidade é o vício de linguagem que consiste em usar diversas palavras na frase de maneira a causar duplo sentido na sua interpretação. Então, a ambiguidade, ela é gerada quando você escreve um texto, uma frase, uma sentença, e ela dá mais de um sentido, ela dá oportunidade a mais de uma interpretação. Muitas das vezes a interpretação que você queria, a pessoa não fez do texto que você escreveu, da sentença que você escreveu. Então isso, sem a questão de ser proposital, você não fez de maneira proposital, chama-se de ambiguidade. Quando o camarada escreve para dar o duplo sentido, a gente já falou sobre isso, numa música, a gente vê muito no sertanejo, nesse sertanejo mais moderninho, chamado sertanejo universitário, que às vezes tem uma pegada de duplo sentido, né? Alguns colocam, ou num funk também, que é proposital, a gente tem um duplo sentido. Nesse caso, não. O chefe discutiu com o empregado e estragou seu dia. Estragou o dia de quem? O chefe discutiu com o empregado e estragou seu dia. Estragou o dia do empregado ou estragou o dia do chefe?
Não sei. Eco. O eco é uma espécie de cacofonia, que consiste na sequência dos sons vocais. A cacofonia é o som mal feito, né? Não ficou legal. Cacografia, a escrita ruim. Cacofonia de som, tá? Idênticos ou na pronúncia de palavras que têm a mesma terminação. Também se chama de assonância. Ora, quando eu tenho isso com uma construção proposital do tema, rima, por exemplo, né, num poema eu faço essas terminações terem aí eu não chamo de eco, eu chamo de rima, e essa repetição desses sons vocálicos que se chama a assonância, tá beleza, está dentro do poema, me dá ritmo, dá musicalidade ao texto. Mas quando não é esse caso, a gente tem que ser, isso precisa ser totalmente, né, extirpado. É possível a aprovação de transação sem conjunção e sem associação. Horrível, né? Na poesia, a rima é uma forma normal de eco, como eu havia dito. São expressivas as repetições vocálicas a curto intervalo que visam a musicalidade ou a imitação de som da natureza, a harmonia imitativa. Tíbios flautins finíssimos gritavam, de Olavo Bilac. Olha que bonito. Beleza. Como eu disse anteriormente, dentro da poesia, a rima, ela enriquece, ela dá som, ela dá ritmo ao poema. O arcaísmo, que vem a ser o arcaísmo? Palavras, expressões, construções ou maneira de dizer que deixaram de ser usadas ou passaram a ter emprego diverso. Na língua viva contemporânea, azinha, por depressa, asse por assim, entonces por então, vós-me se por você, geolho por joelho, arreio, o qual se perdeu a significação antiga de enfeite, catar perdeu a significação antiga de olhar, faria-te um favor, não se coloca mais o pronome pessoal átono depois da forma verbal do futuro do indicativo, e etc. Então, contemporaneamente, as coisas mudaram. A língua, a gente tem que são casos de variações históricas da língua. A língua, assim como a sociedade, como um elemento dessa sociedade, e a sociedade se transforma de tempos em tempos, né? Ou de repente o tempo todo, a língua também acaba sofrendo. Então algumas coisas, algumas palavras, expressões mudam ou deixam de ser usadas. A essas que deixaram de ser usadas, a gente chama de arcaísmo. A gente não deve, então, usar arcaísmo. Uma certa feita, eu numa sala de aula, chamei da minha época, eu tinha uma gíria que era bicho. Fala, bicho. Eu chamei o rapaz de bicho, o rapaz se sentiu ofendido. Professor, você está me chamando de animal? Eu falei, tive que explicar que no caso não. Acabei usando um arcaísmo, uma expressão que não tinha mais sentido para aquela contemporaneidade. O que gerou o quê? Gerou uma má interpretação. Então a gente precisa eliminar os arcaísmos também. Preciosismo. Tem pessoa, eu conheço um amigo que é extremamente preciosista. Expressão rebuscada. Usa-se com prejuízo de naturalidade do estilo, ou seja, não é natural o cara ficar forçando para falar aquelas expressões, né? É o que o povo chama de falar difícil, estar gastando. Ora, a gente não é que você não vai falar corretamente ou coisa do tipo. Pô, professor, eu queria usar os termos mais rebuscados, mais dentro de uma gramática normativa, efetiva, mas fico constrangido diante de alguns amigos que eu tenho que não têm conhecimento gramatical como eu tenho. Eu falo, as pessoas dizem que não entendem, que eu falo muito difícil. Sim, existe uma coisinha chamada adequação linguística, minha gente. A gente precisa ter o quê? A gente precisa adequar com a pessoa que eu estou falando, com o local que eu estou, com essa plateia que eu falo, não é? Então, assim, tem horas que é para usar um português mais sofisticado, até mesmo erudito, outras horas não, tá? Então, quando você usa esse português erudito em momentos que não tem o porquê, para você usar uma linguagem coloquial, uma linguagem natural, você está usando, então, um preciosismo. O fulvo e o voluptuoso rajá celeste derramará além os fugitivos esplendores da sua magnificência astral
e rendilhara d'alto e de leve as nuvens da delicadeza arquitetural decorativa dos estilos manuelismos. Olha, o preciosismo também pode ser chamado de prolixidade. Dentro de um contexto, né, a prolixidade, porque falou-se tão rebuscado, disse tanta coisa e não se disse nada, cara, não dá para entender nada do que o cidadão quis dizer. Então, acaba também tornando-se prolixo. E o vulgarismo, né? O vulgarismo, que é o uso linguístico popular em contraposição às doutrinas de linguagem cultas da mesma região. O vulgarismo pode ser fonético, morfológico e sintático. Então, cuidado com o vulgarismo, né? A gente, como eu disse, a questão toda é de adequação. Então, se eu estou no local aí sim que pede uma língua mais sofisticada, ao contrário do preciosismo, eu não posso vulgarizar a língua. Fonético, a queda dos erros finais, anda, come, né? A vocalização do L final nas sílabas. Mel fala meu, sal, é sal, saú, né? E etc. A monotongação dos ditongos. Em vez de falar estoura, estora. Em vez de roubar, roubar. Ali rouba as pessoas, não lhe rouba as pessoas, né? A intercalação de uma vogal para desfazer um grupo consonantal. O advogado, ao invés de advogado, o cara fala advogado e não advogado. Ritmo, e com T mudo e usa com o TI. Psicologia, o cara usa pi e ainda com 2 S's. Moçada, até uma próxima aula, um forte abraço.